A graça e a paz, estamos aqui, irmãos amados, para darmos início aí à nossa aula da Escola Bíblica Dominical do nosso primeiro trimestre de 2021. Hoje, dia 3 de janeiro, estamos aqui ministrando a palavra. O título da lição, da nossa primeira lição, é A Pessoa do Espírito Santo. Aí eu pergunto a você, o que o Espírito Santo é para você? Ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa divina? Como você vê o Espírito Santo, né? O que ele é para você? Para muita gente, infelizmente, o Espírito Santo é uma força ativa, né, da natureza. Pode ser um vento, pode ser uma chuva, uma força ativa qualquer, né? Para outros ele não passa de um símbolo e as pessoas não têm assim um relacionamento correto com o Espírito Santo. Então, nós vamos estudar aí quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que ele seja para você uma pessoa divina, uma pessoa enviada para estar contigo todos os dias da tua vida e ajudar você nessa caminhada. Nós vamos refletir, né, nessa primeira lição, a pessoa do Espírito Santo. É muito importante essa lição e eu creio que essa lição vai falar profundamente no teu coração. Nessa lição nós vamos entender como é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Inclusive Jesus até falou da importância da terceira pessoa da Trindade ao dizer que todo pecado contra o Pai, contra o Filho é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Então nós precisamos, a blasfêmia, né? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo não é simplesmente uma força ativa, alguém que está aí no mundo aleatoriamente. O Espírito Santo é uma pessoa divina e é isso que nós vamos estudar agora nessa lição. Fica conosco aí até o final. Olha, e a tua inscrição, ela é muito importante para nós continuarmos a divulgar a palavra de Deus aqui no YouTube, tá? Não esqueça de dar o seu like, dar o teu toquinho no sininho para tu receber novos vídeos, tá? Dá o seu like, compartilhe com seus amigos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, porque durante todo esse trimestre nós vamos estar aqui colocando toda semana a lição da Escola Bíblica Dominical, tá? E nós vamos estudar aí sobre o Pentecoste, tá? Então, o tema desse trimestre é esse, é o pentecostalismo, tanto no seu aspecto bíblico como teológico e prático. Nós vamos estudar tudo isso, né? Agora, uma perguntinha: quem são aqueles cristãos que são conhecidos como pentecostais, né? Porque parece que tem essa coisa, cristão pentecostal, cristão tradicional, né? Cristão neopentecostal. Então, nós vamos ver quem é aqueles cristãos pentecostais. Por que eles são chamados assim? Bem, em regra, o cristão pentecostal são aqueles que creem, né, no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, crê nos dons espirituais, dom de cura, dom de profecia, maravilha, palavra de sabedoria, né? E, lógico, né, ele crê nos dons espirituais. Então, e tem aquela experiência profunda com o Espírito Santo através dos dons espirituais, da manifestação do batismo com o Espírito Santo. Então, por isso que são chamados de pentecostais, ok? Bem, vamos aqui então para a nossa primeira parte aqui da nossa lição, né? A revista está aqui, muito importante, tá bom? E nós vamos ver aqui, primeiramente, a primeira parte, que fala a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. É lógico que tudo que nós conhecemos do Espírito Santo está aqui na Bíblia, aqui, ó, na palavra de Deus, entendeu? Então, as experiências, elas são importantes na vida do crente, mas nós não podemos ser movidos por experiência. Qualquer experiência que esteja fora da palavra de Deus, descarta, né? Não vamos aceitar aquilo que não tem na Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós somos pentecostais,
acreditamos nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, entendemos e aceitamos e temos essa experiência, mas ela tem que estar embasada aqui, ó. Se não tiver aqui, não tem valor, né? Então a experiência é importante, porque eu posso ter uma experiência, você pode ter outra, cada um tem o seu jeito, a sua experiência, mas nada que esteja fora da palavra de Deus. É ela que é a nossa regra de fé e prática, certo? Então tudo que nós vamos estudar durante esse trimestre tem que estar embasado ali na palavra de Deus. Nada do Espírito Santo fora da palavra resolve e adianta não, porque o inimigo ele se transfigura em anjo de luz. Então muito cuidado, todo cuidado é pouco, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a divindade do Espírito Santo, certo? Bem, o Espírito Santo ele é divino, isso aí nós não temos a menor dúvida, né? A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, certo? E essa crença, né, acompanha a igreja desde o Novo Testamento. Nós entendemos isso, que o Espírito Santo veio para ficar. Jesus falou várias vezes, quando ele vier, né, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele vier, ele vai estar conosco para todo sempre, né? Nós vamos estudar isso com os detalhes. Bem, então essa crença da igreja ao longo dos séculos, né, está gravada dentro de nós. Nós temos essa plena certeza, né, de que o Espírito Santo é uma pessoa divina. A Bíblia revela, né, de forma completa e abundante a divindade do Espírito Santo, né, em igualdade com o Pai e com o Filho. Nós vemos isso ali na forma batismal, quando Jesus diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali iguala os três, né? E também a divindade do Espírito Santo não está só na forma trinitária, não, entendeu? Nós vemos aqui Davi no Velho Testamento, ali no capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 12, ele diz que o Espírito Santo falou pela boca dele, certo? Então isso aí a gente não tem dúvida, porque nós lemos também que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando a Bíblia diz, não sabeis vós sobre o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós, aqui já está, né, sacramentado mesmo a divindade do Espírito Santo na vida do cristão, né? O Pedro ali com Ananias, quando Ananias mentiu, né? Pedro falou, olha, você não mentiste, porque você mentiu ao Espírito Santo, né? Então você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Primeiro ele diz que ele mentiu ao Espírito Santo, né? Depois diz que ele mentiu a Deus. Então aqui também está consumado. Na nossa experiência, nós não precisaríamos nem disso, temos certeza absoluta da divindade do Espírito Santo. Mas estamos citando aqui, né, para poder clarear melhor na vida daqueles que não entendem ainda essa parte, né? Então o Espírito Santo, além de ser divino, ele é também uma pessoa, ele tem personalidade. Então a Bíblia revela com muita clareza a personalidade do Espírito Santo, né? Por quê? Porque ela mostra, né, os elementos principais que constituem uma personalidade. Muitas coisas podem contribuir para uma personalidade, mas as principais nós já temos aqui, né? Que o nosso escopo aqui não dá para tomar muito tempo, mas nós já temos aqui o que constitui os elementos necessários. Primeiramente, ele tem pensamento, ele pensa, ele tem mente, tem intelecto, certo? Segundo, ele tem vontade própria. Terceiro, ele tem emoção, entendeu? Então, esses são os elementos principais de uma personalidade. É ter intelecto, é ter emoção e também ter vontade própria. Isso aí que é importante para contribuir, para provar a personalidade do Espírito Santo. Porque para nós isso aí não é novidade, nós sabemos que ele é uma pessoa que habita em nós, que fala, que pensa, que dirige, que orienta, né, que sustenta, mas para muita gente, para muitas religiões por aí, ele é uma força ativa,
entendeu? Ele é considerado, está até traduzido na Bíblia, Novo Mundo, né? A força ativa de Deus, não é nada disso, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, entendeu? Por quê? Porque ele tem vontade, ele dirige, né? O Espírito Santo tem conhecimento das coisas, ele sabe todas as coisas, ele prescruta todo o interior de Deus, não para saber porque ele sabe, né? Mas para essa intimidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele conhece tudo, ele pensa, ele fala, né? Você pode ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, né? Ele também se entristece, ele não só sabe todas as coisas, mas ele também se entristece. A própria Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual estáis selado para o dia da redenção, né? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele tem vontade própria, né? Ele orienta, ele dirige, né? Ele disse para os apóstolos no capítulo 13, chamando o Paulo e Barnabé para a minha obra, né? Ele fala que é minha obra. Então, ele tem esse poder. Ele impediu a equipe missionária de Paulo de ir para um determinado lugar. A Bíblia diz: iam para um determinado lugar, o Espírito impediu, foi para outro, ele impediu, depois ele mostrou o caminho que ele deve seguir. Então, ele tem vontade própria, ele tem emoção, ele tem pensamento, né? E fora o que a Bíblia ensina, né? Ele mora em nós, vive em nós, ele é o Consolador. Jesus falou que quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria em toda a verdade, né? Ensinaria. Então ele é mestre, ele orienta. Então nós não temos dúvida quanto à personalidade do Espírito Santo. E ele tem atributos divinos também, né? Ele tem aqueles atributos comunicáveis de Deus e os incomunicáveis, né? Como onipotência, onisciência, onipresença, que são atributos de Deus incomunicáveis, né? Que nós não temos. Mas nós temos os atributos de Deus comunicáveis, como a bondade, o amor. Deus compartilha, né? Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus compartilha com a gente, como o amor, como a santidade, né? Deus falou: sede santos porque eu sou santo. Então, esse atributo comunicável de Deus, a santidade, ele compartilha com a gente. O amor, ele compartilha conosco. Esse atributo da misericórdia, Deus é misericordioso, né? De uma forma perfeita, ele compartilha conosco, né? Agora, nós não somos onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Isso aí nós não somos, né? Nós não somos soberanos. Então, esses atributos ele não compartilha com a gente, porque não tem como. São os atributos não comunicáveis, né? São esses atributos que só ele é que tem, entendeu? Mas o Espírito Santo tem todos esses atributos, com certeza, tá? Então, o Espírito Santo também, ele é onipotente. Isso aí Deus não pode compartilhar com a gente, só ele que é onipotente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele tem poder para fazer milagres, né? Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 19. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus. Está lá, que nem eu já disse, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele é onisciente, ele também é eterno, né? Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz que o Espírito é eterno. Por que ele é eterno? E ele não é eterno como nós somos eternos, né? Vamos viver eternamente com Deus, mas a nossa eternidade, ela é limitada. Por quê? Porque ela teve começo, entendeu? Agora, a eternidade de Deus é absoluta. Por quê? Porque Deus não tem começo e não tem fim. O Espírito Santo, ele não teve começo e nunca vai ter fim. Então, a eternidade do Espírito Santo é como a do Pai e do Filho. Eles vão viver para sempre, né? Não teve começo e nem vai ter fim. Então, é uma eternidade absoluta. Eles são eternos de forma absoluta. E nós somos eternos de forma limitada, porque tivemos começo.
viemos a existir a partir do nosso nascimento, né? Então essas coisas assim são de forma que nós podemos entender os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. Vou repetir, os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que Ele não compartilha com a gente. E os atributos comunicáveis são aqueles que Ele compartilha conosco, não são metafísicos, né? Como santidade, verdade, sabedoria, amor, bondade, misericórdia, tudo isso Ele compartilha conosco e são atributos exclusivos de Deus. Todas essas maravilhas vêm dele, não vem de outra pessoa, tá bom? Então nós vamos mais para frente agora, para a parte 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Nós vamos ver aqui, primeiramente, a chamada pericorese. O que é isso? Isso aqui é usado na terminologia cristã para falar desse mistério do amor familiar de Deus, da família de Deus, né? Quando Jesus assim diz, Filipe, não sabia que quem vê a mim vê o Pai, e quando Jesus fala, o Pai está em mim, eu estou nele, isso aí é uma coisa que a teologia chama de pericorese, aliás, tá? João capítulo 4, João capítulo 14, né? E o versículo, deixa eu ver se eu achar aqui, o versículo é de número 10, né? 14, 10. Explica bem o que quer dizer isso, eu vou ler para vocês aqui, ó. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Como nós vamos entender isso, né? Parece fácil, mas a teologia, né, escolheu aqui pericorese, que significa isso. Vou ler. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Entendeu? Então é dessa forma que é entendido isso. E a Bíblia também diz, né, Jesus falou, quando Ele vier, Ele me glorificará, né? Isso aí é o efeito prático da pericorese. Quando glorificamos a Deus, né, é lógico que nós também estamos glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Espírito é Deus, Jesus é Deus, mas não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, ele é o Filho. O Espírito Santo é Deus, é divino. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é Deus, estamos dizendo que ele é divino. E quando dizemos que Jesus é Deus, estamos dizendo que ele é divino. O Pai é divino, né? Então, precisamos entender o que? A divindade, ela faz parte da vida da Trindade. Os três são divinos, cada um no seu cada um, né? Inclusive, eu pesquisei essa palavra pericorese, ela significa brincar, criança brincando de roda. O que significa isso? É que cada hora uma criança fica no meio e as outras crianças rodando em volta. A Trindade é assim, cada momento um está no meio e os dois estão em volta, né? A gente vê isso, cada hora um tem uma ação, entendeu? Cada momento, cada um tem a sua ação. E quando um está agindo, os outros estão percebendo. Isso é um mistério profundo, mas é uma realidade. Isso existe, né? E a gente tem que entender isso. Então, é preciso que a gente entenda que Jesus, ele veio glorificar Jesus. O autor traz aqui uma ideia de que antigamente, eu não peguei esse tempo, né? Mas as pessoas achavam que não podia glorificar o Espírito Santo, entendeu? Né, ele diz aqui, houve época em que entre nós assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo, né? Eu não vejo nada, se o Espírito Santo é divino também, eu não vejo nada demais adorar o Espírito Santo. Não é pecado adorar o Espírito Santo. Agora, você tem que sentir no coração essa vontade, né? Adora a Deus. Quando você está adorando a Deus, está adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não vejo diferente aí, certo? Toda vez que você está falando de Deus,
Você está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A não ser que você especifique Deus Pai. Aí está certo. Aí tudo bem. Mas quando você fala Deus, eu te amo, Deus, você está amando o Pai, está amando o Filho e está amando o Espírito Santo. O que Jesus falou para o seu discípulo? Filipe, estou há tanto tempo convosco, tu não sabe quem vê a mim, vê o Pai? Pronto. É lógico que Jesus é o Filho. Ele orou o Pai, né? O próprio Pai falou, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Entendeu? Então, é lógico que existe a diferença. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando tu adora a Deus, tu está adorando os três, querendo ou não. Porque os três são divinos e fazem parte da Trindade. Entendeu? Bem, consubstancial com o Pai, são da mesma substância. Outro Consolador da mesma espécie, qualidade. Quando Jesus fala assim, que ele ia enviar outro Consolador, essa palavra outro vem do grego alon. Alon significa outro da mesma espécie, porque tem heteron, né? Heteron é outro de espécie diferente, é outro diferente. Mas quando Jesus fala outro Consolador, ele fala outro da mesma espécie, quer dizer, outro da mesma qualidade, da mesma condição. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ó, eu vou enviar outro igual a mim. Só que o Espírito Santo nunca se humanizou. Mas Jesus quis dizer isso, olha, eu vou enviar outro Consolador igual a mim. Por isso que eu não vou deixar vocês órfãos, desamparados. Eu vou, mas vou enviar alguém igual a mim. E ao invés também de estar junto, ele vai estar dentro de vocês, ele vai habitar em vocês, né? É isso que Jesus deixou bem claro para os seus apóstolos e para a sua igreja, que em breve ele vai vir buscar para arrebatar. Então, consubstancial com o Pai, quer dizer, são da mesma substância, não tem diferença. São divinos, são eternos, né? São iguais em qualidade, em natureza, em tudo. Ok? Vamos lá para o final. 3 aqui. O Espírito Santo, ele age no mundo, certo? Ele age no mundo. Esse mundo aqui, na atuação do Espírito Santo, é geral. Ele age geral na criação. Logo no início, né, no capítulo 1, versículo 2 do primeiro livro, Gênesis, a Bíblia já diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele já estava presente ali, ó, transmitindo a sua vida naquele caos ali. A terra era sem forma, vazia, né? Nós não sabemos o que houve para ela ficar assim, mas o Espírito Santo estava ali gerando já uma vida, né? Quando ele pairava sobre as águas, dá um significado de uma galinha chocando ovos, dando vida, né? É isso que o Espírito Santo estava fazendo. Então, de um modo, ele já estava ali gerando aquilo, naquele caos. Essa é a atuação do Espírito Santo, né? Então, ele estava já no mundo preservando a terra. Salmo 104, versículo 30, traz uma palavra bem interessante sobre isso, né? Você pode ler lá depois, 104, versículo 30, Salmo, tá? E no mundo também, no plano divino da salvação, é o Espírito Santo que vem conduzindo desde o começo do plano de Deus eterno, né? De salvação para o homem, é o Espírito Santo na terra que vem conduzindo esse plano de salvação, de redenção de Deus. Desde que Deus, né, escolheu Abraão para ser o pai da fé, o Espírito Santo já vem conduzindo aí, ó, a história da redenção, já preparando o povo para o grande momento de Jesus morrer na cruz do Calvário, entendeu? Então o Espírito Santo, no plano divino da salvação, ele conduz a história da redenção humana desde a nação israelita, né? Desde a nação israelita, onde veio as 12 tribos de Israel, e dali foi escolhida a tribo de Judá, para que Jesus, segundo a carne, nascesse ali e pudesse ser o Salvador da humanidade, a obra da redenção, né?
Jesus, o Espírito Santo veio preparando tudo, ele veio levantando pessoas, levantou Moisés, né? Ele veio, levantou os 70 para ajudar Moisés, inspirando os profetas, inspirando os reis. Ele veio preparando a nação, preparou a tribo de Judá, né? Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, a Bíblia diz que Maria, ali aquela criança foi gerada pelo poder do Espírito Santo. Quando José ia fugir para abandonar Maria, achando que estava sendo traído, o anjo disse: José, não tema receber tua mulher, porque o que foi gerado dentro dela é do Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo ele tem uma participação completa na raça humana, na obra da redenção, da salvação do homem. Ele não é uma força ativa, ele não é um poder aleatório, ele é uma pessoa poderosa, divina, que trabalha a favor daqueles que vão herdar a salvação, não como os anjos, né, que trabalha por fora, obedecendo a Deus. O Espírito Santo trabalha dentro da gente, primeiramente já operando o novo nascimento. E ele veio também, né, quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai levar o homem a entender o plano da salvação, né? Bem, a história da redenção é essa aí. Ele inspirou profetas e reis. E também a vida humana hoje, no Novo Testamento, a gente vive na dispensação do Espírito Santo. Estamos vivendo nessa dispensação maravilhosa. Porque o Espírito Santo, quando ele veio para convencer também o homem. Ele convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Mas quem é que traz? É o Espírito Santo. É ele, é o Espírito Santo que traz as pessoas a Jesus. Porque sem o Espírito Santo ninguém conseguiria a salvação. A salvação é porque o Espírito Santo é que faz essa obra. Então, ele trabalha na vida humana, ele convence o homem do pecado, da justiça, entendeu? E do juízo. Agora, muita gente endurece o coração. O Espírito Santo vem, convence que ele é um pecador, convence que ele precisa de um Salvador, convence que se ele rejeitar ele vai para o inferno, mas as pessoas não querem, rejeitam, endurece o coração. É igual a pregação de Estevão. Estevão falou: vocês sempre resistiram o Espírito Santo. E daí? Coração duro é resistir. O Espírito Santo fala, mas ele não aceita, né? Então o Espírito Santo está presente em todos os movimentos da redenção da humanidade, né? Porque Jesus veio para salvar os pecadores. Então a vida humana, hoje no Novo Testamento, vivemos essa dispensação do Espírito Santo. Desde o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado abundantemente no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, e essa obra continua até hoje. Até hoje o Espírito Santo começa a operar através da igreja na terra. Sem o Espírito Santo a igreja não faria nada. Mas é o Espírito Santo que leva a pessoa a Jesus, né? Então, no tempo atual, ele continua dando, né, a força necessária, espiritual, para que o povo possa vir a Jesus. Querido, vale a pena você estudar essas 13 lições maravilhosas sobre a pessoa do Espírito Santo. Os dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar aqui um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são tema das lições que seguem. Então, nós temos muita coisa boa para estudar e aprender nesse trimestre. Vai ser 3 meses de bênção, né? É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar sobre o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco. Então, amado, que Deus te abençoe, que você possa fazer bom proveito dessa lição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Você se inscrevendo é uma força para a gente, que o YouTube, né, ele ajuda, ele bota mais para frente.
Porque se ninguém se inscrever, ele deixa meu canal lá para trás. E a nossa finalidade é ensinar, é pregar, é de levar a palavra de Deus, né? Como muitos estão fazendo. Então a nossa finalidade é essa, é levar o conhecimento da palavra de Deus. Então não se esqueça, se inscreve, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Dá um toquinho no sininho para receber novos avisos aí de novos vídeos, tá bom? Um abraço e eu te espero na próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.